Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Você sabe utilizar a função desloc? Você sabe como usar essa função? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês 3 dicas de usabilidade prática de como que você pode trabalhar com o uso da função desloc. Vamos lá? Planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Nós temos aqui 3 planilhas que a gente vai explicar a vocês como que é o seu devido funcionamento do uso da função desloc. Porque muitas vezes o pessoal fala, puxa, como que eu uso essa função? Ou às vezes conhece pelo nome inglês offset, né? Como que você trabalha com ela? A gente vai mostrar 3 situações, primeiramente como que ela funciona, depois uma solução prática de gráfico e depois um cálculo móvel. Vamos entender então? Olha só. Neste primeiro exemplo, nós temos aqui uma tabela, e nós temos aqui ó, os anos, né, 2020, 2021, 2022. Então vamos imaginar que, olha lá, vou colocar aqui ó, localidade, você quer colocar aqui ó, São Paulo, e nessa localidade você quer trazer, por exemplo, os valores de 2020, 2021 e 2022. Tipo uma pesquisa, isso mesmo. A função desloc, ela funciona também com esse objetivo. É possível fazer isso, fazer uma pesquisa, ok? Então ele vai saber, primeiramente, o ponto de referência. Logo em seguida, com o ponto de referência, você vai passar os demais argumentos que vão trazer as posições dos valores que você deseja. Tudo bem? Professor, não estou entendendo muito bem. É o seguinte, quando você está trabalhando com essa tabela, o desloc entende que essa área seria tipo um mapa, tá? Sabe aqueles mapas de pirata? 2 passos para a esquerda, 3 passos para a direita, aquelas brincadeirinhas de criança? É parecido, tá? Só que é importante dizer, na função desloc, pessoal, a posição inicial é 0. Então a localidade aqui está na coluna 0 e linha 0. Entendestes? Então isso aqui é um detalhe muito importante, porque muitas vezes o pessoal acaba confundindo, tá? Então quando eu estou vendo São Paulo aqui, ó, São Paulo está na coluna 0, mas está na linha 1, não na linha 2, ok? Então vamos lá, eu preciso trazer o valor de 2020. Então qual que é a posição? É essa posição aqui, ó. Então olha lá, ó, igual desloc. Tudo bem? Então qual que seria o meu ponto de referência partindo por São Paulo, tá? A gente não está fazendo a pesquisa ainda, a gente está partindo por São Paulo. Então aqui, ó, esse é o meu ponto de referência. Tudo bem? Quantas linhas? Linhas aqui eu vou estar andando? Não, então é 0. Quantas colunas? 2020 não é a coluna ao lado? Então aqui ó, coluna 0, coluna 1. Tudo bem? Ele tem o conceito de altura e de largura, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Então se eu fechar aqui, ó, qual o valor que ele trouxe? Olha lá, ó, trouxe o valor de 2020. Se fosse o valor de 2021, olha lá, ó, igual, desloc, a posição de São Paulo, vamos lá, coluna 0, coluna 1, 2021 está na coluna 2. Só que a linha é 0, então linha 0, coluna 2. Olha lá, veio o valor. E depois seria a coluna 3, né? Ó. Então, com base no seu ponto de referência, você fala quantas linhas e colunas deve andar a célula para ele trazer a informação. Tá? Então aqui ó, linha 0. Logo, a coluna aqui, ó, 1, 2, 3, né, ó, fechou, olha lá, ó. Só que você vai pensar, bom, mas professor, se eu quero fazer uma pesquisa, tudo bem? Eu preciso saber a posição da linha, tá? O que a gente poderia fazer? Vamos lá, ó. Primeira coisa, eu vou te dar um uso da função corresp para você entender. Se eu quiser localizar São Paulo, neste intervalo aqui, ó, ponto e vírgula 0. Ele não vai saber a posição? Ó? Ah, vai saber a posição. Vamos pegar aqui a fórmula. Aqui nessa fórmula, tá vendo que ele está na linha 0? Porque ele partiu desse ponto de referência. Tudo bem? Então se eu partisse daqui, ó, de localidade, não é o 0, e São Paulo começa no 1? Então se a gente fizesse uma pequena alteração aqui, ó, vamos lá. Vou alterar, o meu ponto de referência passa a ser localidade, ok? E a posição de linha é essa
onde tem o CORRESP. Tudo bem? Vou dar um Enter, ó. Vamos mudar para MG para você ver? Professor, ele trouxe o valor de Minas Gerais. Trouxe o valor de Minas Gerais. Vamos mudar para GO, Goiás. Olha só, ele já trouxe também o último valor. Por quê? Porque eu estou combinando agora o uso de funções. Eu estou localizando qual que é a posição exata da localidade para ele trazer, com base naquela posição de linha, a posição de coluna. Então agora eu estou trabalhando com linha e coluna para localizar a informação que a gente precisa. Então como que ficaria isso de um modo agora mais interessante? Vamos lá. Então aqui, ó, igual, desloque, vou deslocar da localidade, tudo bem? Quantas linhas? Olha só, vou dar um aqui, ó, CORRESP, eu vou localizar GO, tudo bem, ó? Aqui de São Paulo até GO, porque aqui começa 1, 2, 3, 4, né, ó? Ponto e vírgula 0. Qual a coluna? A coluna que a gente quer, ó, aqui é a coluna 0 e aqui é a coluna 1. Então eu vou colocar a coluna 1, tá bom? Vamos fechar, vou dar um Enter, ó lá, ó. Vamos mudar, ó, SP, trouxe o valor de SP. Mas você vai falar, mas professor, eu quero arrastar para o lado. Se você for arrastar ao lado, você tem que fazer os devidos travamentos. Então olha lá, ó. Essa a gente trava, esse CORRESP a gente trava, esse intervalo a gente trava, ok, ó. Vale lembrar que eu estou clicando na célula dentro da fórmula e pressionando o F4 para ele colocar esse cifrãozinho e fazer o devido travamento, tá? E aqui a posição de coluna, eu posso colocar col A1, tá? Por que col A1? Quando eu clicar e arrastar, ele vai pegar a posição 1, posição 2, posição 3, col B1, col C1, tá bom? Vou dar um Enter, ó, prontinho. Vou vir aqui, clicar e arrastar, ó. Você vai ver que ele trouxe os valores agora, lindo e maravilhosos. Quando eu colocar MG, quando eu colocar GO, olha só, ele retorna para a gente os valores. Bacana, né? Então isso, pessoal, possibilita você fazer, por exemplo, uma ferramenta de pesquisa com o uso da função desloque. Mas você vai falar, poxa, só essa vantagem dela? Não, não estamos nem falando de vantagem, a gente só está mostrando o funcionamento. Porque um detalhe muito importante do uso da função desloque. A função desloque é uma função volátil. Então, quando você está trabalhando com ela, ele automaticamente está executando o processamento da sua planilha. Então, ele está ali aguardando. Opa, teve atualização na planilha, ele executa novamente. Então, qualquer atualização que ocorrer na planilha, ele vai executar isso daqui, tá? Qual que é o problema disso? Dependendo de uma planilha que você tenha diversos dados, uma infinidade, pode deixar a planilha um pouquinho mais lenta, tá? Então, tome cuidado. Para soluções assim como essa que a gente está trabalhando, é tranquilinho, é sossegado. Tudo bem? Bom, vamos agora para a planilha 2, onde a gente vai mostrar mais um exemplo. Mas antes, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples. O link está na descrição. www.cursodeexcelonline.com. Nosso curso aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que chega no canal? Clique no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Na planilha 2, olha só, um gráfico dinâmico. Isso mesmo. Você aprendeu aqueles conceitos, você deve pensar, puxa, dá para fazer um gráfico dinâmico? Sim. Vamos imaginar que você quer fazer um gráfico escolhendo o ano. Então você tem que colocar o ano, ok? Ó, que era um gráfico do ano de 2020. E aí você sabe aqui os valores, né? Ó, vamos pegar aqui, ó. O que você precisa trazer? Precisa trazer a informação para cá. Então eu vou utilizar aqui, por exemplo, a guia desenvolvedor e inserir. Vou fazer aqui um controle, ó, uma caixa de combinação, tá? De controle de formulário. E essa caixa aqui, eu vou ter que configurar ela, né? Então você deve pensar, puxa, eu vou clicar, vou pegar agora aqui, ó, os anos, né? Vamos colocar aqui, ó, 2020, 2021, 2022, tá? Os anos. Então olha lá, ó, botãozinho direito, formatar controle. Intervalo de entrada, ele tem que estar em uma coluna, ok? Por isso que eu coloquei em coluna.
eu vou fazer um vínculo de célula com uma posição aqui ao lado, tá? Ó, K5. Então, quando eu venho aqui, ó, ele traz a posição da coluna que a gente quer, tudo bem? E aqui, eu poderia fazer aqui, ó, também o uso do desloc, só para trazer a informação do ano. Então, vou pegar aqui, ó, localidade, tudo bem? Ponto e vírgula, tá? Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, aqui a linha é 0, ponto e vírgula, essa posição aqui. Tudo bem? O que eu tenho? 2022. Aí você deve pensar, puxa, ele trouxe 2022. Se eu vim aqui e travar esse cara aqui, ó, é a coluna, correto? Vou dar um Enter. Se eu clicar e arrastar, professor, ele trouxe todas as informações? Olha só. Ele está deslocando aquela posição, só que da linha abaixo. Olha lá, ó. Da linha abaixo e assim sucessivamente. Se a gente mudar o ano, caramba, professor, apenas isso mesmo. A forma é bem pequena, apenas você precisa entender os conceitos para você adaptar e conseguir ali resolver esse tipo de situação, tá? Então, se eu pegar agora aqui, por exemplo, as informações e pedir para ele fazer um gráfico, olha lá, ó, vou fazer um gráfico aqui, ó, de colunas, ok, ó. Vou colocar o gráfico aqui, tudo bem? E aqui, ó, conforme a gente escolhe o ano, ele muda o gráfico. Eu tenho um gráfico dinâmico criado. Olha que bacana. E você imaginando que poderia ser um bicho de 7 cabeças, né? Mas não. É coisa simples, é fácil, não é tudo isso que o pessoal às vezes fala, nossa, é muito difícil. Não. É tudo conhecimento que você precisa ter no uso do Excel, como o uso da função desloc, para resolver esse tipo de situação. Agora, a nossa terceira planilha, onde a gente vai falar de calcular intervalos. Mas tem um recado muito importante a você, isso mesmo. Qual o recado? Hoje liberamos um cupom promocional para você vir aprender Excel conosco. Então, olha só, lá no primeiro comentário fixado tem um link exclusivo para você clicar, resgatar e vir aprender Excel com a gente. Então, o que você vai fazer? Você vai lá, dá uma clicadinha, você vai saber o valor promocional. Qualquer dúvida, converse com a equipe no atendimento, que eles estão lá para ajudar vocês do melhor modo possível. Agora, vamos para o último exemplo do uso da função desloc para calcular intervalos. Bom, agora, pessoal, a gente vai calcular esses intervalos. Imagine que você quer fazer um cálculo dinâmico, né? Onde nesse cálculo você precisa localizar a linha e trazer o total. Ah, professor, eu coloco aqui uma coluna chamada total e faço um PROC-V. É uma opção. Mas a gente está vendo o uso da função desloc. E mais outro conceito, que é a altura e a largura, para a gente conseguir trazer ali o resultado, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui, ó, localidade, e vou colocar aqui, ó, São Paulo, tudo bem? Eu quero trazer o total de São Paulo, olha só, igual desloc. Eu vou partir de localidade dessa posição, ponto e vírgula. Quantas linhas e colunas? Olha lá, corresp, eu tenho que localizar a posição, né, ó, de São Paulo a partir do meu ponto de referência. Então vamos selecionar São Paulo a Goiás, ponto e vírgula 0, tá? Quantas colunas? Colunas eu quero da coluna 1 em diante, não da coluna 0, porque essa aqui é a coluna 0 para o desloc. Então eu quero de 2020 para frente. Ponto e vírgula, altura. Quando a gente fala de altura, é quantas linhas. E quando a gente fala de largura, é quantas colunas, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, ponto e vírgula, que eu não tenho a questão de altura, mas eu tenho colunas, que no caso são 3 colunas. Quando eu fizer isso, o Excel ele vai despejar os valores, ó. Então se eu colocasse aqui, ó, MG, ele vai despejar pra gente, tá bom? O que eu faço aqui? Nisso tudo que você está vendo, eu faço uso da função soma. Olha lá, vou dar um Enter, prontinho. Eu tenho o total de Minas Gerais. Se eu fizesse aqui, ó, a soma, você vai ver aqui embaixo que bate o valor. Olha só. Mas só dá para fazer com a soma? Não. Se fosse uma média, mesma coisa, tá? Ó, vou copiar aqui, ó, Ctrl C. Vou vir aqui, ó, vou dar um Ctrl V, só que onde está a soma,
eu vou fazer média. Olha só, agora eu tenho a média. Então aqui eu tenho o total e aqui eu tenho o valor médio de faturamento. Olha que bacana. Olha lá. E aí, conforme eu coloco, ó, Rio Grande do Sul, ele acaba calculando. Então a gente consegue calcular intervalos. Aqui eu só estou mostrando esse primeiro exemplo, ok? Para você calcular com base na posição da linha, usando a soma, desloque e o corresp. Vamos fazer a suposição que você quer agora a soma do ano de 2020. Tudo bem? Vamos lá então. Igual desloque. Tudo bem? O que eu tenho que deslocar? A partir da posição de localidade. Quantas linhas? Aí eu vou fazer o corresp. Né, ó. Corresp não, né? Linhas aqui no caso, vamos dar um ponto e vírgula. Não, linhas vai ser a partir da linha 1. Colunas, tá? Aí eu vou fazer um corresp. Esse corresp, eu vou localizar o 2020, ó, no intervalo de 2020 até 2022, ponto e vírgula 0. Então o que eu estou falando para ele? Ó, você vai deslocar desse cara, ok? Ó, da posição de localidade, uma linha abaixo. Então ele vai pegar da linha aqui de baixo, da linha 6, tá? E em seguida ele vai localizar a posição da coluna. Então da linha 6, coluna 1, coluna 2 ou coluna 3. Ok? Ponto e vírgula. Qual que é a altura? Eu tenho 8 resultados aqui, então seriam 8 linhas. Tá bom? Ponto e vírgula, vou fechar parênteses, ao dar o Enter, veja que ele fez o despejo dos valores de 2020. Se eu colocasse 2021, os valores de 2021. Agora, se eu coloco a soma, na nossa fórmula, né, vamos editar aqui, ó, a soma, eu vou ter o total por ano. Vale lembrar que essa função vai ser matricial, então as versões anteriores ao 2019, ao 365, você precisa pressionar Ctrl Shift Enter, tá? Para ele fazer o cálculo de modo matricial. Então lá, vou dar um Enter, ó, prontinho, tá lá, ó, o valor. Então aqui 2022, ó lá, ó, 2020 e assim sucessivamente. Então eu consigo fazer esses cálculos determinando o intervalo e fazer com que o intervalo seja móvel. Bacana, né? Então isso daqui, pessoal, são possibilidades. Dentro do curso de Excel Online nós temos muito mais exemplos do uso da função desloque, de exemplos que a gente utiliza em relatórios, na criação de planilhas de um modo mais profissional, onde você vai aprender todo esse tipo de usabilidade prática com mais detalhes. Então se você quer conhecer nossa formação, faz o seguinte, vai no primeiro comentário fixado, tem um cupom promocional hoje com uma oferta exclusiva para você que está acompanhando o nosso trabalho. Tudo bem? Bom, pessoal, hoje nós falamos um pouquinho da função desloque, onde a gente trouxe um exemplo de gráfico, calcular intervalo, fizemos ali o entendimento de como que ela funciona e trouxemos algumas informações que às vezes o pessoal não sabiam, como essa questão dela ser uma função volátil, que em planilhas grandes ela vai dar uma demoradinha, vai estar sempre em execução e aí ali pode você falar, puxa, não é a melhor função, não. Aí nesse tipo de situação não vai ser, tá bom? Bom, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática em passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram.